Muito bem, boa noite, bem-vindos a mais uma live Holy Working. Estamos aqui entrando ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Então procura lá o Facebook Lázaro Praxedes e no Instagram Lázaro Praxedes e também Elvis Rodrigues. Lázaro chegando aí. Boa noite, meu Boa noite, irmão Lázaro. Elvis. Tudo bem? Alegria, meu irmão, falar com você na nossa live semanal. Tudo bem, graças a Deus. Como é Elvis, que tá por aí? 16 semanas seguidas já. 16 semanas, sempre com um tema muito importante. E já vamos aqui perguntar se tem Holy Worker por aí, né? Se já tem gente que está conosco na comunidade. Então, eu acabei de nos colocar aqui também no Facebook. Então, hoje é aquela transmissão simultânea novamente. Nós temos a alegria de estar hoje nas duas plataformas, né? Então, transmitimos a partir do nosso Facebook hoje e também aqui do Instagram. Vai ser aquele, olho para um lado, é o Instagram. Olho para outro, é o Isso, Facebook. é isso mesmo. Então não é estranho se a gente ficar virando assim o rosto, é porque a gente está olhando para as duas telas. Uma está aqui no celular, que é o Instagram, e outra aqui para o notebook, que é o Facebook. E são 16 semanas seguidas. Eu acho que tudo começou com um pequeno chamado, nós não imaginávamos que seria dessa forma, né, Elvis? É. E Totalmente assim, despretensiosa e tem crescido, graças a Deus. E testemunhos, né, Lázaro, que temos recebido também. o testemunho dos irmãos nos ajudam muito, por exemplo, nessa dinâmica da motivação, nos ajudam, por exemplo, a querer entregar um conteúdo de qualidade para de fato ajudar os irmãos. E quando a gente fica ouvindo, por exemplo, o testemunho dos irmãos que estão usando as nossas ferramentas que nós disponibilizamos, que estão utilizando, por exemplo, o conteúdo que nós estamos desenvolvendo, aplicando para os irmãos, é realmente uma grande alegria para nós. Nós temos que louvar a Deus por tudo que Deus está fazendo nesse projeto e por esse número aí de Holy Workings que Deus está levantando, homens e mulheres que estão dispostos a viver esse processo de santificação através do trabalho, a viver esse processo de santificação levando outras pessoas a também se santificar através da sua atividade laboral, que é uma bênção de Deus, e não como muitas pessoas pensam, um castigo por causa do pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Exatamente. Já chegando aqui, o Rogério falando que são 16 semanas top, Ivete desejando boa noite, todos chegando, Nayana, Célia, só gente boa chegando aqui conosco. Lázaro, você falou um ponto muito importante, viu? A gente tinha essa ideia, né? Podemos ter essa ideia de que o trabalho é algo que faz sofrer. Ai, que pena, eu vou ter que ir para trabalhar. Segunda-feira está chegando. Então, assim, é toda uma carga de sofrimento. Quando o trabalho ele pode e deve ser um momento de libertação, de realização de nós, da obra, de continuidade, inclusive, da obra de Deus, porque de alguma forma nós somos co-criadores. Aquela expressão que a gente falou em uma outra live, de que nós somos causa segunda da providência de Deus. E isso se dá pelo nosso trabalho. Com certeza, Elvis. E como é que foi o seu dia de trabalho hoje? Tudo bem? Tudo bem, também bem cheio, ainda no trabalho remoto, a gente está se organizando para voltar logo, logo. Não tem data ainda, né? Mas acho que em breve voltar para o presencial. Mas assim, o trabalho online, o home office, o trabalho remoto está a todo vapor. A sensação, inclusive, que eu tenho é de estar trabalhando mais do que antes. Essa é a sensação de todos. Bom, quero cumprimentar aqui a Maria Célia, quero cumprimentar o Roger, a Ivete, o Morgan, Rogério Domingues, quem mais que está aqui? O Túlio, que está conosco, o Vander, a Nayana, Breno, isso, a Daniele. Bem-vindos, meus irmãos. O tema de hoje é muito relevante. Você quer partilhar com os irmãos aí o que nós vamos abordar hoje, Elvis? vamos lá. Antes, comenta para a gente também como é que está chegando para você o áudio, o vídeo, se está ok. Também já faça aqui o aviãozinho para chamar mais amigos.
porque o tema de hoje é muito importante, inclusive foi pedido na última live. Vamos falar sobre os 4 temperamentos. E aí, Pessoal que está Lázaro, aqui no como é que é esse Facebook, temperamento? deixa eu só perguntar aqui para os irmãos que estão no Facebook, como é que está o som? Vocês Vai podem lá. fazer uma partilha conosco? Está chegando ok? Está bom para vocês? Só para que a gente consiga fazer uma boa live, se comunicar bem com vocês aqui. A Dani acabou de chegar, a Daniela Cesário, uma pessoa muito querida, uma excelente profissional. Elvis está aqui conosco também nessa noite. O pessoal está dizendo que o som está ok. Então acho que superamos aquele problema da semana passada. O problema da semana passada acho que está superado. Elvis, vamos lá então. O tema de hoje, eu acho que ele é muito importante para nós. Como os temperamentos influenciam a vida espiritual e pessoal. Bom, na semana passada nós partilhamos um pouco a respeito da questão do autoconhecimento. Quero recordar aquela frase que nós citamos do nosso Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te e transforma-te. E a partir desse pressuposto do autoconhecimento, é importante compreendermos quem nós somos e, a partir daí, quando há esse conhecimento pessoal, fica mais fácil de compreendermos, então, como nós reagimos às ações que são exteriores. Bom, dentro desse contexto, então, é muito importante nós entrarmos dentro de perfil comportamental. Elvis, o que são, então, os perfis comportamentais? Pois é. Muita gente tem até um certo receio, e eu fui um desses também, né, que tem um receio desse tipo de perfil. Mas, assim, longe do que pode parecer, os perfis, traçar esse tipo de delimitação de perfil do ser humano, não é encaixotar o ser humano, né, engessá-lo, pronto, você é isso, nasceu assim, morreu assim, Gabriela, né? Não se trata disso. Mas ao longo da história, os estudiosos, filósofos, psicólogos, a ciência ela foi evoluindo e percebeu que há alguns padrões, algumas características não referente. Uma coisa é preciso também diferenciar, né? Caráter, personalidade e temperamento. Deixa eu falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas ao longo da história, nós temos uma série de perfis que foram traçados, o que alguns chamam de taxonomia. Olha que nome bacana. Taxonomia? Estamos falando de taxonomia, ou seja, você colocar tipos, né, de acordo com alguns padrões. Então, por exemplo, eu separei aqui algumas. Seja crítico, seja favorável. Você tem, por exemplo, o enneagrama, que alguns vão estudar na psicologia. Você coloca os tipos e tenta fazer o seu perfil. Você vai ter a atualmente chamada competência socioemocional. É o que há de mais sofisticado em termos de educação. Então, você tem lá o campo das Big Five, chamadas 5 competências socioemocional. Autogestão, abertura ao novo, e assim por diante. Então, essas taxonomias são as mais diversas para tentar identificar perfis do ser humano. E uma delas, e que tem sido muito relevante nesses tempos mais recentes, embora seja muito antiga, são os 4 temperamentos. Elvis, eu já li a respeito, por exemplo, dentro desse contexto de temperamentos, que existem mais que 4. Uhum. Tem algumas pessoas que vão falar de até 16 possíveis temperamentos, né? No entanto, quando a gente aprofunda um pouco mais o conteúdo, a gente percebe que, de fato, o ideal para que a gente faça um bom estudo são o estudo a partir dos 4 perfis comportamentais. E é a partir disso que nós queremos falar um pouco. Mas antes de entrar propriamente dito em cada perfil comportamental, eu gostaria de tratar com você primeiro a respeito de personalidade. Então, Elvis, como é que é essa questão? Ou o que é a personalidade, para que, a partir desse conhecimento dessas 3 palavras, que são muito importantes, a personalidade, o caráter e o temperamento. Eu acho que a gente precisa fazer essa distinção bastante clara para que os irmãos consigam também, a partir desse conhecimento que é básico, avançar um pouco mais nesse conhecimento de si mesmo e se conseguir se achar dentro dos 4 perfis comportamentais. Então vamos lá. O que é personalidade? Vou te interromper aqui um instante.
Vamos lá. Já tem gente aqui já. Você não conseguiu escapar, já tem gente aqui te parabenizando. Foi aniversário do Lázaro ontem, viu, É gente? verdade. Quero agradecer aqui ao Parabéns, irmão. pessoal Deus te da abençoe, Renovação viu? Carismática de Barreiras, né? Muito obrigado, gente, por esse carinho, né, dos irmãos. A Deus Dani abençoe, está irmão. Uma falando alegria muito alguma grande coisa ter aqui, ó. lembrado da sua vida aqui. Opa, cadê? Taxonomia de Bloom, muito falado também nos meios de ensino. Exato. Vamos lá. Vamos lá, personalidade. Eu ou você? Vai você. Vamos lá. Personalidade, né, como o Augusto nome, é aquilo que constrói a pessoa, né, a persona. Então é preciso muito diferenciar a personalidade, aquilo que vai nos moldando, de acordo com a cultura, ensinamento, o caráter, que tem muito a ver também com nossos valores, aquilo, as nossas convicções, nossas crenças, e tudo isso tem no seu bojo também o nosso temperamento. Podemos dizer o seguinte: o nosso temperamento, ele nasce conosco. Se você for para uma visão espiritual, inclusive, é aquele como nós somos moldados por Deus. É um presente de Deus e que temos, claro, como presente que ir trabalhando. É algo inerente a nós. O caráter é também algo intrínseco, tem a ver com os valores. E a personalidade nós podemos ir moldando, adaptando, aprimorando, e, infelizmente também até evoluindo. Mas o temperamento é algo que nasce conosco. Ô Elvis, então, temperamentos são características que a gente pode dizer que são congênitas, elas são herdadas. É transmitido Exato. de pai para filho. É basicamente isso, né? Basicamente isso. Isso. Então, de uma forma muito simples, a gente pode dizer que o temperamento é a combinação das características congênitas. Elas afetam os procedimentos, a forma com que determinado indivíduo se relaciona na sociedade, a nossa forma de reagir, de interagir com o ambiente em que nós vivemos. Com relação a caráter, algo que o Elvis disse é muito importante nós compreendermos. É o conjunto de características que constituem a maneira de agir e de reagir, são os valores. Aquilo que o indivíduo traz como fé, como moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. Quando a gente faz a expressão assim, ó, determinado indivíduo é um indivíduo de caráter. Essa frase é muito relevante. O que a gente quer dizer? Que é um indivíduo que tem integridade, é um indivíduo que tem ética nos relacionamentos, é um indivíduo que tem caráter, né? De forma muito simples é isso. É o conjunto de valores que nos direcionam. E é muito interessante essa dimensão, Elvis, da compreensão sobre o caráter, porque a questão dos valores são muito relevantes, porque elas vão determinar como o indivíduo, inclusive, sob pressão, no momento, por exemplo, de estresse, como ele reage. Porque normalmente a gente vai fazer essa busca direto nos valores que nós trazemos, e isso é fundamental para nós. Você disse algo a respeito da personalidade, e eu queria lembrar que numa live anterior nós falamos a respeito da persona, daquela questão da máscara que se usava no teatro grego. E aí, essa máscara, por exemplo, se fosse uma máscara de alguém triste, então ela traria os traços de um rosto entristecido, né? Ela traria esses traços. E o indivíduo, essa máscara, ela servia para trazer visualmente aquilo que o indivíduo estava representando, o artista representava, e também para dar um pouco mais de volume na voz daquela pessoa que estava interpretando. A personalidade, por exemplo, então, eu posso... É a forma com que eu quero que a sociedade me veja. Elvis, essa compreensão para a minha vida foi libertadora. Por quê? Porque é a projeção do nosso eu interior, desde que nós sejamos autênticos. Porque eu posso projetar uma forma de comportamento social que não é aquilo que de fato eu sou. E aí a gente percebe, é claro, por exemplo, que o esforço humano, mental, até às vezes físico que um indivíduo tem que fazer para representar
trazer uma personalidade que ele não é grandioso, mas é possível. E aí a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que estão no convívio social que infelizmente trazem essas características, né? Exatamente. E nós somos chamados justamente a ter essa integridade. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que é inteira. O que é uma pessoa sincera? Aí, se você for pegar a etimologia, né? Essas máscaras que você falou, é uma pessoa sem cera, né? Ela não tem cera, ela não tem remendo, né? Então, ela não tem maquiagem ali dentro de si. Ela é uma pessoa autêntica, ela é inteira. Então, claro que ao longo do dia nós temos vários papéis na sociedade, várias pessoas. Eu sou pai, sou trabalhador, sou marido, sou amigo. Nós temos vários papéis e reagimos, nos comportamos de acordo com o contexto. No trabalho, eu sou exigido a ser um pouco mais sério, né? Ainda que ele me permita uma leveza. Nos meus amigos, eu estou mais descontraído, me permito falar até abobrinha e assim por diante. Então, temos várias pessoas. Até aí, não tem nenhum problema. Mas em todos esses contextos, nós precisamos, independente da persona que estejamos experimentando ali, sermos pessoas sinceras, ou seja, sem cera, sem remendo, sem maquiagem, né? Como um marceneiro de antigamente. Você tinha uma madeira maciça e ela tinha uma ranhura. Para disfarçar, o cara botava uma cera e parecia que era uma madeira, um móvel sem mácula. Mas ele está ali mascarado, maquiando a sua falha. Então, isso é uma pessoa sincera. Ela não tem cera, ela não tem algo a esconder. Uma pessoa íntegra, ela é inteira, né? Ela não está se resguardando ou maquinando coisas, falando algo, mas pensando outra. Então, esses valores devem também carregar, iluminar a nossa personalidade, nossas características. Então, via de regra, Elvis, dentro do nosso trabalho, nós temos, por exemplo, um perfil, uma personalidade que é um pouco mais polida. Então, normalmente, a gente trata as pessoas de uma forma mais relevante. Nós, por exemplo, vamos evitar dizer palavras de baixo calão. A gente tem um comportamento que é mais formal. No entanto, tem pessoas que são pessoas mais expansivas, são pessoas que falam mais alto, são pessoas que, na forma de se relacionam diferente desse modo formal. Então, eu posso, por exemplo, ter uma representação de mim mesmo dentro do trabalho, uma representação na faculdade, uma representação junto com os meus amigos e, normalmente, quando a gente tem um ambiente onde a gente não usa a máscara da persona. Normalmente, nós temos um ambiente onde a gente tira todas as máscaras e onde a gente é aquilo que somos de verdade. Que lugar é esse, Elvis? Aonde? A nossa casa? Dentro de casa. E aí, por quê? Normalmente, não dá para a gente usar máscara o tempo todo. Não dá para... Não é um fingimento, minha gente. É você estar adaptado ao ambiente. Então, como eu disse, num ambiente mais formal, nós vamos nos comportar de forma mais formal. Mas se você é uma pessoa mais expansiva, há um esforço quase que desumano para que você se comporte daquela maneira. Agora, não dá para usar máscara o tempo todo. Então, normalmente, quando a gente chega em casa, o que a gente faz? Arranca as máscaras. E o que acaba acontecendo é que as pessoas que estão no nosso convívio domiciliar, elas acabam não, por exemplo, convivendo com aquela pessoa que nós somos no trabalho, gentis, educadas. Você diz por favor, muito obrigado. E aí em casa, o que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas que convivem conosco acabam tendo o pior de nós. Não é uma personalidade polida. Você pode ter um proativo no trabalho e um preguiçoso em casa. Você pode ter um ágil, né? Você pode ter um ágil das finanças no trabalho e alguém que não sabe ver as finanças pessoais. Alguém que é polido com os clientes, mas pode embrutecer-se em casa. Então, assim, o que isso denota? Pode ser o lugar onde eu me permito, vamos dizer assim, né? Me permito realmente tirar essas pessoas, eventuais máscaras, e ser realmente eu. Eu lembro de uma canção do Diego Fernandes, que ele falava de Adão, que fugia de Deus. Aí num poema ele diz assim: Senhor, esse sou eu, né? Sou isto, né? Sou eu, sou isto. Essa coisa diante de você
é quem realmente eu sou. Então somos desnudos diante de Deus, mas também nos desnudamos na nossa casa. Bom, e aí, Elvis, é muito importante termos essa compreensão, esse autoconhecimento, porque ele vai nos ajudar. Na medida em que eu me conheço, então eu conheço quais são as minhas potencialidades, quais são os meus limites. Ao me conhecer, eu consigo então saber quais os ajustes são necessários para que a gente tenha uma personalidade agradável em todos os ambientes, especialmente dentro de casa. O conhecimento dos temperamentos, ele é libertador para nós. Por quê? Porque por mais polido que você seja, você sempre vai ter a tendência de voltar à sua essência. A sua essência primeiro. Bom, quando a gente fala então de temperamentos... É como uma sístole e diástole, né? Você estica, mas você sempre volta àquela sua origem. Mas é interessante, Lázaro, também dizer o seguinte: quando a gente descobre o nosso temperamento num teste como esse, que a gente vai tentar deixar também lá no canal do Telegram, ou identifica traços, não quer dizer também que nós estamos fadados, determinados a ser sempre daquele modo. É algo que é inerente a nós, a morrer conosco, mas nós podemos aprimorar. Você falou uma expressão que eu acho que é essencial, definidora: fazer os ajustes. Porque senão eu posso dizer assim, eu sou desse jeito, então eu tenho mais aqui me aceitar, e quem quiser que engula como eu sou. Não. Eu sei o que eu sou, eu sei o que vem de potencialidade com isso, o que vem de negativo com isso, e vou fazendo uma expressão que você gosta muito, o ajuste fino, né, das minhas características. É isso mesmo. A Laís acabou de colocar uma expressão de uma música do Juninho Casimiro. Vai lá, traz a tua verdade e vem aqui. Aqui, o Juan está dizendo que muitas vezes em casa, como pai e mãe, é o lugar onde a gente tira as máscaras. De fato, é isso mesmo, minha gente. A Laís está falando aqui também sobre polir, sobre se adequar. Esse é o nosso maior desafio. Muito bem. Então, compreendido a respeito do que é caráter, o que é personalidade e o que é temperamento, nós podemos então iniciar nossa conversa sobre os 4 perfis comportamentais, que é aquilo que a gente tem... É um conhecimento que vem de longa data, desde a Grécia Antiga, a esse conhecimento a respeito dos temperamentos. Não com o objetivo de encaixotar. O Elvis já disse isso. E uma coisa que eu queria enfatizar aqui, deixar muito claro: temperamento não é destino. Exato. Se há uma falha no meu perfil comportamental, eu consigo sim adquirir uma habilidade que minimize aquela forma com que eu reajo. Então é possível minimizar, é possível adquirir novas habilidades, é possível fazer com que algo que seja uma deficiência, com que você vá melhorando cada vez mais e tenha habilidade naquela sua deficiência. E é possível que aquilo que é uma qualidade que talvez ela seja exacerbada, que você modele ela de modo que também você consiga estar nesse caminho rumo à santidade. Leila, estava faltando você aqui, viu? Que bom que você chegou. Exatamente. Elvis. A maior entusiasta do Hollywood. Nós vamos começar por qual? Sanguíneo, colérico, melancólico. Só lembrando que quem está nos acompanhando, chegando agora também, nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Então não estranhe, de vez em quando o Lázaro e eu ficamos olhando para um lado, olhando para o outro, porque são 2 câmeras para nos acompanhar, aqui no Instagram e também aqui no Facebook. Elvis, nós vamos começar por onde? Pode ser pelo sanguíneo? Opa, vamos lá. Sanguíneo. Vamos lá. Vamos falar então aqui a respeito de como é que funciona o indivíduo que está dentro desse perfil comportamental. Muito bem. O sanguíneo, via de regra, ele é cordial, ele é eufórico, ele é receptivo por natureza, ele acaba tomando as suas decisões baseadas nos sentimentos e não através de uma mente mais ponderada, de pensamentos mais profundos. Ele reage mais ou menos assim,
pelos sentimentos mesmo. O sanguíneo, ele é uma pessoa apaixonada que se envolve num determinado projeto, ele se envolve, só que tem aí um outro problema. Normalmente, o sanguíneo, ele tem essa capacidade de se envolver no início, mas ele tem dificuldade de levar aquele envolvimento até o final, né? Normalmente um sanguíneo é uma pessoa agradável, todo mundo gosta de estar num sanguíneo. Por exemplo, se você estiver numa festa, o sanguíneo será aquela pessoa que vai estar falando bastante e todo mundo vai estar na volta. Ele é uma pessoa que alegra o ambiente onde ele está. O que mais? Exato. Ele gosta do convívio social, ele tem sempre muitos amigos, líderes que são sanguíneos são líderes amados. Eles, por ter uma personalidade tão agradável, eles acabam, por exemplo, sendo alvo da inveja, infelizmente, daqueles temperamentos que são mais tímidos. Os sanguíneos... por aí. Os sanguíneos, eles podem ser bons vendedores, eles podem ser excelentes funcionários que trabalham no atendimento ao público, professores, conferencistas, atores, eles podem ser pregadores e podem ser, inclusive, bons chefes, bons líderes. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa nisso, Elvis. Nossa, cada um aí dá uma live só para cada um. De fato, o sanguíneo, e de onde é que vem essa teoria, né? Vem lá da Grécia Antiga, você falou na live passada, vem de Hipócrates, que foi passando por uma série de filósofos, cientistas, enfim, foi amadurecendo bastante. E lembrando que nessa live aqui, gente, o nosso objetivo é sempre, além de mostrar o conteúdo, eu acho que esse é o diferencial do Holy Work, né, Lázaro? A gente dá o conteúdo, dá o porquê, dá o quê, mas também a gente faz o seguinte, dá o e daí. Ou seja, ok, eu entendi tudo isso, mas aí como é que eu aplico isso, como é que eu vivo? Então essas implicações que vai ter na minha vida profissional, no trabalho, pessoal, e também as implicações espirituais. Sabe quem foi identificado, ou pode ser identificado na igreja como sanguíneo? Eu fiz aqui uma pequena listinha. São Pedro, né? São Pedro, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila e São Francisco Xavier. Olha só. Alguns identificaram eles com um perfil de sanguíneo. Eu queria trazer aqui alguns pontos que são pontos positivos do perfil comportamental sanguíneo. Ele é destacado, ele é entusiasta, ele é afável, simpático, companheiro, compreensível, ele é uma pessoa crédula. Normalmente, a mente do sanguíneo é uma mente que está voltada para o presente. Então, normalmente, no convívio com o sanguíneo, ele é uma pessoa expansiva por natureza. Lá no meu departamento, eu tenho uma pessoa com perfil comportamental sanguíneo. Então, ele fala com gestos, ele fala alto, ele acaba envolvendo as pessoas dentro do diálogo. Se você dá um projeto... Isso. Se você dá um projeto para um sanguíneo, normalmente ele é uma pessoa engajada, ele é um bom negociador, então tem várias habilidades. No entanto, Elvis, tem aqui também os pontos que são negativos. Aqui é importante dizer, não há aquele perfil comportamental que é o melhor que o outro. Não há. Nessa dimensão dos pontos que são negativos, o sanguíneo ele é volúvel, ele é indisciplinado, impulsivo, ele é barulhento, ele é inseguro, egocêntrico, exagerado, ele é medroso. O sanguíneo tomando decisões baseadas nos sentimentos. E por isso ele pode ser impaciente, ele tem uma vontade fraca, ele tem dificuldade de terminar aquilo que ele começa. Se a gente então for dizer qual é a maior deficiência desse perfil comportamental, é não terminar aquilo que começa. Exato. Bom, essa dimensão, ela tem implicações espirituais e tem implicações que são profissionais. Como ele quer agradar todo mundo, ele acaba assumindo muitas responsabilidades e não consegue entregar dentro dos prazos.
Porque como ele quer Então, o perfil agradar, dele ser muito prestativo, isso. isso, ele acaba sendo muito prestativo. E o que acaba acontecendo? Como ele não termina aquele que começa, isso também vai ter influência na vida espiritual. Por exemplo, Uhum. a vida de oração de um sanguíneo, ela pode ser uma vida de oração inflamada, mas que não tem o caminho da perseverança. Ele não vai ser aquela pessoa que vai trazer aquela disciplina para a sua vida espiritual. Uhum. Isso atinge o homem todo, é tanto no mundo espiritual quanto na vida pessoal do indivíduo que tem esse perfil comportamental. Isso. E esse destaque a gente vai tentar fazer ao longo dos 4 perfis, porque todos eles têm essa implicação. Você vai ter o aspecto positivo, as potencialidades, vai ter os aspectos negativos, os cuidados a serem tomados, que nós podemos ultrapassá-los, vencê-los, e também tem repercussões no aspecto espiritual. Cada perfil desse tem essas implicações. Eu diria ainda mais um pouco, Lázaro, que na espiritualidade do sanguíneo, um dos riscos com que com os quais o sanguíneo sempre luta, também são nas questões da carne, ou seja, seja na parte da luxúria, seja na gula também, é uma das características, justamente porque ele assume muita coisa, começa muita coisa, mas não termina, tem esse aspecto de ansiedade. O pecado da gula, em geral, é muito presente no sanguíneo, e por ser sanguíneo, também pecados com relação à luxúria, à carne. Então, são características, como você falou bem, não é algo encaixotado e determinado. São pontos de atenção que nós podemos superar. Com vida de oração, com a graça, claro, sempre com ela, a graça agindo em nós, nos abrindo, com uma boa direção espiritual, esse sanguíneo ele pode vir a ser, como todos os outros perfis, ser um grande líder e um grande santo. Todos podem chegar a altos patamares. E isso que você disse é fundamental, que nós não estamos aqui encaixotando, não é isso. Essa compreensão é para que a gente olhe para si mesmo e se enquadre. Eu acho que isso que nós estamos falando, tem algumas pessoas, inclusive aqui, por exemplo, ó, a Maria Rezenda está dizendo, essa sou eu. Né? O Rogério está dizendo aqui, ó, acabaram de falar sobre a minha vida. Justamente porque é essa a dinâmica, gente. Quando a gente trata a respeito disso, esse conhecimento ele é muito relevante, porque ele tem grandes implicações. E assim, olha, para a nossa vida profissional, quando a gente consegue fazer um gerenciamento a partir dos perfis, é muito mais fácil, a equipe fica leve. Você consegue colocar cada pessoa dentro daquilo que lhe é próprio, dentro da sua própria capacidade, daquilo que ela tem capacidade de entregar. Um outro problema, né? O sanguíneo, Elvis, ele é uma pessoa precipitada, ele se distrai com muita facilidade, ele desperdiça tempo em conversas, ele se irrita com facilidade. E uma outra coisa que é preciso dizer, normalmente os sanguíneos eles são pessoas instáveis financeiramente. E aí ele não tem uma palavrinha aqui para o sanguíneo, ele não é persistente. Né? Eu não sei, os irmãos, vamos juntar aqui os nossos conhecimentos. Eu sei que tem muitos irmãos que têm essa compreensão, que sabem até mais daquilo que nós estamos partilhando. Mas e você? Aquilo que você consegue identificar em alguém que tem esse perfil sanguíneo. Você conviveu, você tem convívio com alguém, isso que nós estamos dizendo, você consegue identificar de forma clara? Isso que a gente está falando, Elvis. Então, assim, ó, essa questão do foco para o sanguíneo. Como ele se envolve em conversas, ele se distrai com muita facilidade. Tem virtude, sim. Tem muita virtude. Eu já disse elas, olha lá. O sanguíneo é entusiasta, afável, simpático, é companheiro, compreensível, crédulo. Não estou aqui acabando com os sanguíneos, não, minha gente. Não é essa a nossa intenção. Isso, Lázaro, você falou outro ponto também que é importante a gente perceber o seguinte: quando eu me identifico no meu teste, né, e percebo qual é o meu perfil, eu não sou determinado. Então, quer dizer, imagine que me identifiquei como melancólico, que vamos já falar. Então sou melancólico, eu vou então falar mais baixo, mais inibido,
E eu vou cada vez mais internalizando, infelizmente, os aspectos mais frágeis do perfil. Não, eu identifiquei. E por que isso é importante? Identificar. Primeiro, para dar graças a Deus, porque foi Ele que me deu esse temperamento. Segundo, para ter humildade de saber que eu não tenho um inimigo primário de todas as virtudes. Terceiro, para poder lidar melhor com as pessoas, entender, principalmente para quem é líder, para quem gere uma equipe, para poder lidar melhor com as pessoas. Eu sei que de um eu posso exigir algo, para outro eu vou ser um pouco mais brando. Jesus fez muito isso, né, na sua pedagogia. Eu lembro demais, por exemplo, pegar aqui 2 perfis. Na mulher do poço de Jacó, né? Ela era mais lenta, vamos dizer assim, né? Ela era mais, então, depois de ele falar tanto da vida dela, aí que ela não se dá conta. Ah, você é profeta. Então ele teve paciência com ela, pelo seu perfil. Na mulher, né, na cananeia, da migalha dos cachorros, ele não contou mais nada. Ele foi duro com ela, porque ele sabia que ela tinha um couro duro, vamos dizer assim, né, que ela suportava. Então, entender os perfis, o temperamento nosso e dos outros, ajuda muito a lidar melhor com as pessoas. Então, para louvar a Deus pelo dom que Ele nos deu, pela nossa característica, para termos humildade que não temos todas as virtudes, para lidar melhor com as pessoas. Só isso aí já vale muito a pena. Já valeu a live. Muito bem, Elvis. Não falaria melhor, como você sempre diz. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o colérico, então. Olha lá. O colérico. Quem é colérico aqui, Lázaro? Eu não sei, Elvis. Vamos lá. O colérico é ardente, ele é vivaz, ele é prático, ele é voluntarioso. Normalmente o colérico ele pode ser decidido, mas ele se torna autossuficiente e ele é uma pessoa que é muito independente. Por ser ativo, né? Ele acaba influenciando as pessoas que são ao seu redor. Normalmente o colérico ele não cede diante das pressões, ele possui firmeza naquilo que faz e frequentemente ele trabalha com o objetivo de obter sucesso nas tarefas que são entregues a ele. Ele não é muito dado a emoções, então muitas vezes se diz que uma pessoa que é colérica, ela é fria, que ela não é calorosa como é um sanguíneo nos níveis de relacionamento. Por causa disso, porque ele se considera, ele é muitas vezes uma pessoa fria, ele pode cair em algumas armadilhas, porque ele não consegue fazer a leitura correta, às vezes, de todos os fatos. Normalmente, Elvis, muitos líderes da história foram coléricos. Então, por exemplo, coléricos, eles são bons generais, bons gerentes, eles são bons produtores e até ditadores que têm um temperamento colérico já existiram na história. Alguns pontos que são positivos aqui no colérico. Ele é enérgico, ele é resoluto, independente, otimista, ele é prático, eficiente, decidido, ele é líder e ele é audacioso. Então, esses são alguns dos pontos positivos de um indivíduo que tem esse perfil comportamental. Uma outra característica que é muito interessante aqui dentro do colérico é que a mente do colérico ela está relacionada sempre para o futuro. Então, assim, se dentro de... Vamos lá. Você falou, então, que o sanguíneo presente. Isso aqui é muito pedagógico. Sanguíneo presente. Colérico. Futuro. Isso é muito relevante mesmo. E aí o que acaba acontecendo? Dentro desse perfil comportamental, como ele está relacionado sempre ao futuro, se você, por exemplo, entrega um projeto para um colérico, você pode deixar que ele vai executar. A mente do colérico, normalmente, ela trabalha nesse aspecto. Ele consegue, por exemplo, e ele não vai, por exemplo, diminuir esforços. Ele quer entregar, ele está movido pelo resultado. E aí tem um problema. Normalmente, líderes que são coléricos, eles estão mais relacionados com a tarefa do que com as pessoas que vão fazer com ele.
Então, é necessário que algum indivíduo que seja colérico, que ele adquira habilidades para trazer a equipe junto com ele. Senão, ele realiza a tarefa e mata todo mundo na execução da tarefa. Exatamente. Ele foca na tarefa, ainda que ele, mesmo sem perceber, passe por cima dos afetos, dos anseios, dos brios das pessoas. Isso é um ponto de muita atenção. É legal, Lázaro, que hoje à tarde eu passei um bom tempo conversando aqui em casa com a minha esposa e com a Helena, inclusive, sobre os perfis, né? Tentando identificar cada uma delas, né? Aí minha esposa se identificou como colérica, a Helena, eu acho que ela é sanguínea. Eu tô aqui entre o... Você está eu sempre oscilo entre o sanguíneo. Você tá entre as duas, Elvis. Né? E eu tô entre o sanguíneo e o fleumático, imagina só. Pelo menos, ela, a Verônica sendo colérica, eu não sou melancólico, né? Sou mais antagônico. Imagina só. Imagina só. Muito bem. Os pontos que são Você sabe quem era negativos. colérico? Sei, na Bíblia, Você sabe quem era colérico? Paulo, São Paulo era colérico. São Jerônimo, Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Sales. Eram os coléricos aí. Muito bem. Alguns pontos que são negativos. Ele é intolerante, vaidoso, autossuficiente e pode se tornar uma pessoa insensível. Exato. As fraquezas. Ele é impaciente, ele não tem compaixão, ele é inflexível, impetuoso e pode se tornar um indivíduo incontrolável. Ô Leila, você é incontrolável? Também tem gente aqui se identificando, viu? Vamos ver aqui. Os coléricos aí, levantem a mão, por favor. Ou então, manda um aviãozinho para quem você acha que é colérico, porque vai cair a carapuça. Bom, o colérico, né? Os problemas que são causados. Ele torna-se exigente demais com as pessoas que estão na sua volta. Ele é uma pessoa que tem muitos argumentos. Ele é impiedoso nas decisões que toma. Ele pode ter ausência de bondade. E ele normalmente cria padrões difíceis de ser seguidos. E nessa dinâmica do planejamento, Elvis, qual o problema? A maior deficiência de um colérico é a autossuficiência. Ele é um indivíduo orgulhoso. Isso é uma realidade. Porque ele é muito motivado por si mesmo, né? O sanguíneo, ele se motiva, ele vai na tarefa, mas ele tem que pegar no tranco, ele depende de motivações externas. O colérico, ele se motiva por si mesmo. Por si mesmo. Pode correr o risco de atropelar, né? Muita coisa e muita gente. Então, ele tem essa dinâmica. Ele é um automotivado, né? Ele levanta já animado, né? Ele tem essa dimensão. E aí o que acaba acontecendo é que ele pode, então, se tornar essa pessoa, como a gente já disse, uma pessoa insensível. E tem um problema. Se você dá uma tarefa que exige planejamento para um colérico, ele é um bom executor. Ele pode executar bem a tarefa. Mas tem um problema, Elvis. Ele não consegue fazer o levantamento de tudo. Por quê? Porque ele pensa em todos os detalhes, menos em um. Ele é tão orgulhoso que ele não se inclui no processo. Esse detalhe é importantíssimo. Olha aí. Chega a ser impressionante. Então, Elvis, como um colérico, o que eu acabo fazendo é que quando eu tenho, por exemplo, algo que é Você está falando se olhando no espelho, né? Estou me olhando no espelho. Algo que é muito importante, sabe o que eu acabo fazendo? Eu chamo um analista para me ajudar. Ou um melancólico, ou um fleumático. Um deles. Então, eu sempre faço isso. Quando tem algo que é muito importante, que a gente exige planejamento, normalmente eu trago uma pessoa de temperamento diferente do meu, porque ele vai me considerar na equação. Infelizmente, a gente acaba não se considera, né, infelizmente. Bom, essa dinâmica do orgulho, Elvis, ela tem implicações na nossa vida de relacionamentos e tem implicações na nossa vida espiritual. Uma pessoa orgulhosa, gente, a palavra de Deus é muito clara. Deus resiste aos soberbos. Exato. Eu não sei, os irmãos aqui, se você tem aí alguma... Você que já conviveu com os coléricos, como é que é aí para você? A Leila está dizendo, eu sou terrível.
A Laís está dizendo que está balançada aí para se achar, Elvis. Vamos mandar o teste depois lá no grupo do Telegram, no canal Telegram, para vocês testarem e se identificarem. Deixa eu ver aqui. O Paulo está dizendo, de acordo com os temperamentos, existem os aportes que também os definem. Você tem que ver isso. É a Paula que está dizendo isso? É isso aí. Elvis, algo que é relevante para ser considerado nesse aspecto? Você deu todo o norte aqui, né? Porque o colérico, com essas características, você tem. O José está aqui, sou casado com uma. Muito bem, meu irmão, tamo junto, guerreiro. Não tá fácil para ninguém, Elvis. E na pandemia todo mundo assim, ó. Não quarentena. Lázaro, você deu o veneno e o antídoto, né? Identificou os problemas do colérico, as suas qualidades, virtudes, ele é automotivado, ele vai para frente. Ele lembra muito, né? Ele lembra não, ele tem os traços dos grandes líderes que vai para frente, que passa por cima das dificuldades, e nesse aí tem os riscos de passar também pelos afetos, sentimentos, melindres das pessoas, as carências que todos têm. Mas aí você fez o ponto final e já deu o antídoto. A gente falou um pouquinho na live passada. Cada pecado capital tem uma virtude capital, que é o antídoto. Então você já deu. Se o risco do colérico é cair na vaidade, no orgulho, na prepotência, soberba e assim por diante, qual seria o antídoto? Trabalhar, né, pedindo a graça de Deus, da humildade. Você traz alguém para perto para escutar. Então, quer dizer, você está dando espaço para outro. A humildade, penso que é o grande antídoto para o colérico. Claro que é uma virtude para todos, mas para o colérico em particular é um grande remédio. É a virtude da humildade. Ele tem que calçar as sandálias da humildade. Isso. Normalmente é muito inflamado, ele responde à flor da pele, as reações dele são a flor da pele. Se você o contraria, ele vai levantar a voz, porque o perfil dele é um perfil dominante. É por aí, minha gente. Bom, vamos lá, Elvis. Gente, eu tô aqui cristiano do Rogério, todo mundo com colérico. Pro colérico, você sabe, né? Pro colérico, você sabe que você pode falar a verdade, né? Ele não tem problema com a verdade. Você pode dizer, às vezes ele pode se chatear, mas ele consegue digerir. Ele tem essa possibilidade aí. Vamos lá. Exato. Vamos falar então agora do melancólico. Você falou um ponto muito bom, Lázaro. Isso foi muito bom que você falou. Porque ele digere e ele é muito rápido em perdoar. Diferente do melancólico, vamos pegar lá, que ele guarda mais, o colérico ele é rápido no perdão. Ele pode ser mais irascível, mas ele perdoa mais rápido. Isso é legal também de falar. Tem duas perguntas que são importantes responder, que vão nos ajudar a identificar o nosso perfil. Quando você sofre uma ação externa, você reage rapidamente ou você reage demoradamente? Essa ação externa, ela dura ou ela passa rápido? São duas perguntas onde você vai responder sim. Se você responder sim a uma delas, vamos lá então. Bom, ao receber uma reação externa que vai me ofender, se eu reajo prontamente, rapidamente, ou eu sou sanguíneo, ou eu sou melancólico, ou eu sou sanguíneo, ou sou colérico. Ela dura. Então a resposta, se dura, você pode se considerar aí ou fleumático ou melancólico. Né? Ou sim ou não, vai te ajudar a compreender o teu perfil comportamental. Vamos falar do melancólico, Elvis? Tem outro ponto também que é interessante nessa identificação. Desses 4, 2 vão ser introvertidos e 2 vão ser extrovertidos. Isso. Né? Colérico, sanguíneo, extrovertido. Fleumático e melancólico é mais introvertido. Então, mais introvertido. Vamos lá. Vamos para o melancólico. Bom, o melancólico é analítico, ele é abnegado, perfeccionista. Ele é introvertido por natureza. Às vezes ele é levado pelo seu ânimo, né? Seu ânimo, ele é levado a ser mais introvertido mesmo. Ele pode se enclausurar.
A gente diz que ele se enclausura muitas vezes de se proteger. Fica encastelado ali. Ele fica encastelado. Dependendo do Laís, nível eu não sei se desse... eu sou ainda, Laís. Dependendo do nível desse encastelamento, ele pode ser até hostil, Elvis. Normalmente, então, ele é amigo fiel, só que ele não faz amigos facilmente. Como o sanguíneo, que Mas é da galera. faz... Quando ele faz, ele é um amigo fiel. Ele pode ser desconfiado. Isso. Ele tem habilidade para analisar os perigos que estão envolvendo. Alguns melancólicos, eles se forçam a sofrer. E normalmente os melancólicos, eles escolhem uma vocação que é difícil e que exige grande esforço, porque ele tem aí um espírito de sacrifício pessoal. Né? Muitos dos grandes... Uma profissão que é muito boa para os melancólicos. Uma profissão muito boa para melancólico, não como regra, claro, né? Analista de risco. Porque tudo ele vê o lado negativo, o perigo que vai ter. Olha só. Muitos, então, dos grandes gênios do mundo, artistas, músicos, inventores, filósofos, educadores, teóricos, eram melancólicos. Isso. Algumas pessoas, por exemplo, da Bíblia que tinham esse perfil comportamental. Moisés. Moisés. Elias. São João, São Bernardo, São Luís Gonzaga, Santa Terezinha. Vamos lá. Alguns pontos positivos, então, do melancólico. Ele é habilidoso. Olá, deixa eu te cortar um pouquinho. Pode. Sabe por que Moisés, sendo Santa Terezinha e Moisés eram melancólicos? Por quê? Porque ficava assim, Moisés, Senhor, chama outro, eu não vou conseguir, eu sou gago, eu não sei o quê, eu não sou capaz, né? Santa Terezinha, eu não tenho a força de Santa Teresa d'Ávila, eu sou doente, eu sou jovem, sempre se colocando as suas debilidades, né? E nunca aflora. Mas quando eles afloram, vem um potencial tão grande. Bonito isso que você falou, Elvis. E aí, ela descobre o pequeno caminho, né? A Santa Terezinha. Exatamente. Muito bem. Ele é, então, os pontos positivos. Habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista. Ele é idealista, leal e ele é dedicado. Aqui são os pontos que são positivos. A mente do melancólico está, então, voltada para o passado. Olha só, Elvis. Mente do melancólico voltada para o passado, o sanguíneo voltada para o presente e o colérico, a mente dele está voltada para o futuro. Então, essas referências são importantes que vão ajudar aí os irmãos a se identificar. Bom, os pontos negativos. Em geral, os melancólicos são muito inteligentes também, são muito profundos, né? Elvis, pontos negativos. Ele é egoísta, amuado, ele é pessimista, teórico, confuso, pode ser antissocial, é crítico, pode ser vingativo e também pode ser uma pessoa inflexível. Guarda muito rancor. Ele guarda rancor. Bem, então, as fraquezas. Ele é uma pessoa crítica ao extremo. Ele é voluntarioso, né, e pode ser em excesso. Como ele tem esse aspecto da crítica, aqui está um dos grandes problemas, né, desse perfil comportamental, que é o julgamento aos irmãos. Né? Então, tem que cuidar. Vai precisar de virtudes para moderar esse problema. E essa sensação de ser amuado, né, de estar sempre... Pode ser até depressivo demais. Né? A gente precisa fortalecer o ânimo do melancólico para que ele tenha garra para enfrentar aí as dificuldades, se não se encorajar aí. Pode falar, Elvis. E espiritualmente, né, como você falou, uma das suas grandes lutas é justamente o desespero e o constante sentimento de culpa. Em geral, eles têm essa doença espiritual, vamos dizer assim, o sentimento de culpa constante e o desespero. E aí, como a gente falou do antídoto, né, da humildade para a vaidade, no caso do colérico, a virtude a ser desenvolvida do melancólico é a virtude da esperança. Eu trabalho com uma lá que eu já identifiquei, né, uma da minha equipe, eu identifiquei como melancólica. Porque, imagina, eu vou pedir um relatório, chego lá na sala, com licença, o que foi que eu fiz
Tá procurando uma culpa, né? Se acha culpada por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Bom, os problemas que normalmente os melancólicos causam. Ele espera muito das pessoas em troca do que faz. Olha só, ele espera muito em troca do que faz. Isso quer dizer o quê? Acaba esperando por reconhecimento, né, Elvis? Ele pode se intrometer naquilo que não deve, ele pode gastar muito tempo com aquilo que não deve, e aí atrapalhando o trabalho dos demais. Ele tem aversão às pessoas que têm ponto de vista diferente do dele, e normalmente ele entra em atrito com as pessoas que têm temperamento mais vivaz. Como ele é mais retraído, como ele chega a ser uma pessoa que analisa os fatos. Normalmente, quando ele vê um colérico indo para cima, ele se retrai e aí pode haver choque entre os dois perfis comportamentais. Bom, quantos minutos nós temos, Elvis? Eu acho que os 5 aí. Vamos correr pro próximo? Vamos. O próximo, então, é o fleumático, minha gente. Bom, para a gente começar, ele é calmo, é frio, ele é bem equilibrado, ele raramente se explode no riso ou na raiva, ele sempre mantém as emoções sob controle. Ele é o único temperamento que é mais coerente. Ele tem emoção, mas ele não demonstra. Olha que interessante isso, Elvis. Eu acho que eu tô entre o fleumático aí e o sanguíneo. Tá entre? Tem um pouquinho de quadro, sei lá. Tem muita coisa de outro. Ó, ele pode gostar do convívio social, não faltam amigos para ele. Algumas vezes ele pode ser engraçado, ele é simpático, tem bom coração. Ele sociável. Isso, ele não se envolve com as atividades alheias, ele é capaz, ele é eficiente. No ambiente de trabalho, ele é conciliador, pacificador, eles são bons diplomatas, administradores, professores e técnicos. Né? Os pontos positivos. Ele é calmo, cumpridor, eficiente, observador, prático. Ele pode ser líder, ele é diplomata e ele é bem-humorado. A mente do melancólico, do fleumático, ela é atemporal. Então, só para a gente lembrar. O colérico, a mente está voltada para o futuro. O sanguíneo para o presente. O melancólico para o passado. A mente do fleumático, ela é atemporal. Ela trabalha... Essa dinâmica é muito pedagógica, isso é jóia. É muito pedagógico, é importante. Bom, os pontos negativos que ele é calculista, ele é temeroso, indeciso, ele é contemplativo, desconfiado, ele é pretensioso, ele é introvertido e pode ser desmotivado. Bom, as fraquezas. Ele pode ser indiferente com aquilo que o cerca. Ele pode ser indolente ao provocar os outros. As pessoas normalmente dizem que as pessoas que são fleumáticas, elas são... como é que eu posso minimizar essa expressão aqui? Elas são... Sabe aquele... Não é cínica, Elvis, eu quero usar outra expressão. Mas ele, por exemplo, sabe aquele cara que perde o amigo, mas não perde a piada? Sei. E ele tenta, por exemplo, ele põe o dedo na ferida da pessoa com facilidade. Eu não quero usar essa palavra cínica, que ela é muito forte. Tem um humor refinado, mas às vezes é muito sarcástico. O humor é essa palavra que eu queria. É essa palavra. Ele tem um humor refinado, mas ele é sarcástico. Então, normalmente, se você estiver do lado de um bom melancólico, se você cometer um erro perto dele, você pode ter certeza que ele vai pôr o dedo na ferida ali. Né? Ele pode, então, por causa disso... E espiritualmente, o que ele sempre luta é a preguiça, né? Então, o pecado da assídia, melhor dizendo, a preguiça ou assídia. Então, essa é uma luta espiritual, como cada um enfrenta a do fleumático e a assídia. E quem foi fleumático? Abraão e Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, isso mesmo. Ô, Laís, o que você está escrevendo aí? Fleumático? Bom, pessoal, vocês já têm... É o corretor. Será que é o corretor? Vocês já se conviveram com algum fleumático? Sabe como é que esse perfil comportamental reage? Os fleumáticos podem levantar a mão aí sem reconhecer. Já acabou? Já, acredito. Falta só 30 segundos, Elvis.
Muito bem, No minha Instagram, gente. só se o pessoal correr para o Facebook e encerra lá. Muito bem. Nós vamos, então, deixar um pequeno texto para apoio, para que vocês tenham esse norte que nós estamos falando, e vamos deixar